O importante é ter saúde. Você já pensou que o envelhecimento não precisa ser sinônimo de perda, mas sim de consciência, de bem-estar e de autoconhecimento? Aqui no Saúde Interior, acreditamos que envelhecer com saúde é cuidar do corpo, cuidar da mente e cuidar da autoestima. No episódio de hoje, recebemos a fisioterapeuta especialista em estética dermofuncional, Sônia Astolfi, para conversar sobre o papel da estética na promoção da saúde ao longo da vida. Vamos falar sobre prevenção, autocuidado, autoestima e os limites saudáveis da busca pela beleza. Compartilhe com quem acredita que a beleza é bem-estar em movimento e acesse tvinterior.com.br e siga o nosso canal e as nossas redes sociais. Olá, eu sou Patrícia Vilafanha, dentista e homeopata, e hoje recebo a Sônia Astolfi, especialista em estética, fisioterapia dermofuncional, para uma conversa sincera sobre envelhecer com leveza, vitalidade e consciência. Sônia, muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Uma honra eu estar aqui. Muito uma obrigada. Honra ser convidada por você. Muito obrigada. Vamos começar. Sônia, o que significa para você envelhecer com saúde, especialmente na perspectiva da estética? Olha, nós temos muitas também clientes, homens e mulheres, já com 60 a mais, que hoje o nosso 60 é os 40 de antigamente, com essa busca de envelhecer e envelhecer bem, ter idade, porém ser jovem. Só que, assim, tem que ter um controle de tudo isso, porque vira uma busca incessante e acontece de ir num profissional, faz um procedimento, de repente vê uma promoção, a gente fala promoção mesmo, porque às vezes é tão barato, aí a pessoa vai e faz, vai no terceiro, vai no quarto, o próximo não sabe o que foi feito com o anterior, não sabe produtos, não sabe marca, não sabe o que foi injetado. Isso é muito perigoso. Sim. Isso é muito sério na área da estética. Então precisa, eu sempre digo, esteticista, dermatologista, dentista, cabeleireiro e assim por diante, não se troca. Sim. Não se troca. Porque você tem o histórico do paciente. Eu trabalho na estética faz 39 anos. Eu era bem jovem. E eu tenho paciente que vai comigo desde quando eu era esteticista. Depois eu me formei em fisioterapeuta e pós-graduei em dermatofuncional. Então, na dermato, eu já atuo faz 15 anos. E eu tenho paciente de 30 anos atrás. Hoje eu tenho neto da filha da paciente, e vai assim, sabe? Quer dizer, neto da paciente, que é da filha. Sim. E é uma coisa muito legal isso, essa história que a gente acompanha. Confiança é tudo, né? Precisa envelhecer com saúde, sim, porém tem que ter a cautela, que hoje são muitas ofertas, então tem que tomar muito cuidado com essas ofertas. Entendi. Explica pra gente o que é dermatofuncional. Dermatofuncional é uma área dentro da fisioterapia, que a fisioterapia ganhou um leque muito grande, todas as áreas. Sim. E na fisioterapia, a dermatofuncional só faz a parte estética externa. Hoje nós temos os injetáveis, que é uma área linda, que faz assim um trabalho maravilhoso, porém a estética na fisioterapia, na dermatofuncional, tem um limite. Tem um limite que aí é a parte médica. Ou a parte da odonto. Entendi. Mas hoje a estética na fisio é uma área muito bonita. E não é só rosto, é o corpo inteiro. Corpo todo. Rosto, capilar, corpo todo, às vezes alguma área das unhas também. Olha só. Eu não faço essa área, mas tem quem faça. Olha só, isso eu não sabia não, estamos aprendendo. É legal.
Qual o papel da estética na manutenção da autoestima ao longo do envelhecimento? Olha, uma coisa muito legal na estética, que também é na área da saúde, é a drenagem linfática. Drenagem linfática é saúde. Quando você, principalmente a mulher, quando a gente fala de estética, arremete à mulher, mas homem procura muito. Sim. Mas a mulher, por conta da menopausa, ela retém muito líquido. E precisa ficar muito de olho nas vitaminas. A cada 6 meses, a cada 6 meses é interessante, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma dosagem para ver as vitaminas, a parte hormonal, que faz muita falta. E na estética, a drenagem linfática é muito importante, porque ela te renova, ela enxuga a retenção líquida, ela dá bem-estar, relaxa. É muito bom isso. E depois entra a parte dos bioestimuladores de colágeno, que nessa menopausa ou andropausa, nós temos uma baixa, assim, intensa na produção de colágeno. Aí vem os bioestimuladores, que é muito interessante. E são injetáveis? São injetáveis, mas é uma coisa, assim, minimamente invasivo. É subcutâneo, seria? Subcutâneo, são agulhas minúsculas. Eu acho que é a agulha mais minúscula que a gente usa na estética. Eu falo que nem dói, eu faço em mim, é muito tranquilo. Entendi. E isso começa quando? Pode ter uma idade para começar? Olha, a gente está falando na envelhecer, mas é muito legal começar a cuidar no preventivo. Eu tenho paciente de 20 anos, 25 anos, que faz botox, acha que tem flacidez na papada. Ontem eu atendi uma menina de 25 anos lá em São João da Boa Vista que quis fazer bioestimulador na papada. Eu acho interessante, porque você já trabalha no preventivo. Então, quando chegar a idade, você não chegou. Você continua jovem. E hoje nós temos esse retardo no envelhecimento da aparência, né? E eu acho isso muito legal. Eu acho isso lindo. Tem contraindicação para aplicar não só o bioestimulador, mas outros, assim, um botox? Tem alguns pacientes. Bom, pacientes que têm problema de saúde geralmente não procuram. Porque ela tem tanta coisa como de prioridade para tratar, que a última coisa que busca é estética. A não ser o caso da drenagem linfática, que é saúde. Sim. Mas tem contraindicação. Tem paciente que pode ter alergia, tem paciente que não sabia e de repente desenvolve uma alergia naquele momento. Então tem bastante cuidados que na hora de fazer uma ficha de anamnese precisa dar uma atenção especial. E confiar no paciente, ele tem que ser honesto na hora de preencher essa ficha. Então, na hora de pedir para o paciente preencher essa ficha de anamnese, eu sempre falo, olha, lembra de todos os assuntos, põe só na certeza se você realmente não tem algum item que eu estou pedindo ali. Entendi. Porque tem paciente que quer tanto fazer que mente. Olha, Paciente que com perigo. paciente com lúpus é uma beleza, eles mentem. Alguns, não todos. Mas tem paciente que tem um lúpus bem estabilizado e quer fazer e acaba não dizendo que tem. E alguns outros também. Ai, meu Deus do céu, olha o perigo. Existe um momento ideal para começar a cuidar da pele e da aparência de forma preventiva? Qual é a idade ideal? Olha, a idade ideal, eu indico 30 anos. Os 30 anos, 35 anos é uma idade legal. Eu faço botox no meu filho, que tem 34 anos, e ele já precisa disso. Ele tem uma expressão forte na testa, ele sorri muito, então ele tem bastante marquinhas nas laterais dos olhos, e é bem interessante. E ele fica bem mais bonito com a aplicação do botox. É só isso que eu faço nele, por enquanto. E me fala uma coisa, o botox, ele não é só usado para estética, ele tem alguma função terapêutica além da estética? Tem. Hoje nós usamos botox
para sudorese. Olha, Nós usamos Botox para quem tem sorriso gengival, sim. que é a tua área. Nós usamos Botox para quem tem uma abertura grande de narina e quando fala, essa narina, ela mexe, fica muito bom. O queixo, tem alguns pacientes que têm muitas celulitezinhas pequenininhas no queixo, fica perfeito. Porque o músculo puxa. O músculo puxa, ele faz uns furinhos e o paciente não gosta, e o Botox resolve isso de uma forma bem legal. Ai, mas não pode tirar a marquinha, né? Não pode. Como que furinho? O furinho. Não, mas são nas laterais, assim. Eu nem sei se eu tenho, nunca olhei. Mas quem fica olhando acha que tem e é bom fazer. No próximo bloco, vamos entender quais são os principais mitos e verdades sobre envelhecimento, beleza e intervenções estéticas. Fica com a gente e já voltamos. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta com Saúde Interior e a nossa conversa de hoje é sobre envelhecimento consciente. Por que cuidar da aparência também é cuidar da saúde? Sônia, quais são os principais mitos sobre envelhecer e fazer procedimentos estéticos? Mitos ao envelhecer e fazer os procedimentos. Alguns pacientes, eles chegam na clínica e quer fazer, assim,
é um procedimento que não vai dar certo. Então, eu tenho obrigação de falar, olha, isso não vai acontecer. Porque ela tem uma expectativa e eu não vou conseguir oferecer o que ela está querendo, ou ele está querendo. Aí fica assim, o mito e o que ele quer. E a gente tem que ser sincero nessa hora. Entendi. Porque isso é complicado, né? Se não pode fazer, não pode fazer. Estamos falando com um especialista. E me fala uma coisa, a gente estava falando sobre o Botox. E essas pessoas que têm paralisia facial? Eu recebo bastante casos de paralisia facial e nós temos um tratamento bem interessante. Inclusive, teve um senhorzinho que foi faz pouco tempo e ele ficou muito bem. Ele tinha uma úlcera perto do calcâneo, que foi um sapato que machucou, alguma coisa assim, e fechou com um procedimento que eu tenho, que é uma luz de laser vermelho, que ele é altamente anti-inflamatório. E eu usei isso na esposa dele, que teve uma paralisia facial. Eu usei a ozonioterapia, que é muito legal, e tem uma corrente japonesa que trabalha esse músculo que ela perdeu. E ela foram poucas sessões, não é uma promessa, gente, que eu não prometo, mas nessa paciente foram 3 sessões e ela ficou ótima, voltou. Porque quando ela sorria para um lado só. Olhando assim, ela estava bem na aparência. Mas quando ela conversava, quando ela sorria, aparecia. E eu fiz umas 3 sessões e ela ficou ótima. Aí eu insisti em fazer mais 3 sessões para garantir realmente que fosse ficar bem. Mas com 3 ela ficou ótima. E tem a aplicação do Botox, que nós estávamos falando de Botox há pouco. A aplicação de Botox na paralisia facial tem uma resposta ótima. E assim, às vezes até de 100%. E às vezes uma aplicação de Botox que dura em média de 3 a 4 meses, mais esse procedimento pode ser que fique já perfeito. Olha só. Depende de cada caso. Depende Tem de que ser cada um caso mais recente. Agora, um caso de anos, a gente até tenta, mas não dá para garantir que vai melhorar. Sim. Mas a paralisia facial tem uma resposta bem interessante, às vezes até de 100% na fisioterapia. Entendi. E nessa paralisia facial já compromete muito a musculatura, né? Compromete muito, por isso que tem que ser um cuidado rápido. Essa senhora que eu cuidei, que foi a última que foi até a clínica, foi um caso assim de 2 meses, mas ela já estava fazendo físio. Aí ela, como eu cuidei do marido e o marido achou interessante, aí ele levou para eu fazer algo a mais, mas ela já estava em fisioterapia. Sim. Porém, não estava usando esse método. Entendi. Mas foi muito bom. E nós estamos falando sobre paralisia facial. E algum tipo de paralisia no corpo, isso também pode tratar ou diminuir? Olha, a fisioterapia, às vezes, é assim, um negócio milagroso. Porque a fisioterapia, eu falo que eu amo essa área, só que eu não estou na área na área de pacientes com lesões, com paradas cardíacas, com respiratório. Eu estou na área da estética, mas é apaixonante. Por quê? A fisioterapia não tem remédio. Você tem que saber que músculo você vai trabalhar, qual músculo foi lesado, e é um trabalho de criatividade. O que mais eu posso fazer? Sempre tem algo a mais para você fazer naquele paciente. E é assim, você pega um paciente que não tem vida ativa nenhuma, ele não come sozinho, ele não anda, ele não tem vida sexual, e a fisioterapia, em muitos casos, consegue devolver isso para o paciente. Olha só. Então, eu falo assim que é uma coisa, assim, fantástica, porque não chega um diagnóstico, olha, eu tenho essa doença e o senhor precisa me dar esse remédio. Não. Eu tenho esse assunto, eu tive essa lesão e eu, fisioterapeuta, tenho que saber o que eu vou tratar em você
para que você volte e chega a ter, assim, casos de 100% de volta à vida ativa. É muito bonito. Quem trabalha na área da fisioterapia é muito bonito. Eu trabalho na área da estética, mas é, assim, impressionante. Maravilhoso. E como diferenciar a vaidade excessiva de autocuidado saudável? Olha, já está falando, né? A vaidade excessiva, você nunca tem fim, você nunca vê que ficou bom, que tá, eu vou esperar para chegar a hora de fazer novamente. Não, faz um procedimento, aí faz outro, na semana que vem outro, olha, mas esse botox ainda tá torto aqui, e tipo assim, esse lado não ficou bom, só que nós não temos os dois lados do corpo perfeito, simétrico, é assimétrico. E quanto mais você mexe, mais você vê. Aí, eu às vezes faço vídeo. Eu falo, olha, dá um sorriso, levanta a sobrancelha, e vou mostrando que eu falo, não é defeito, é que nós somos assim. Então, no final do procedimento, de repente, você vai prestar atenção para esses mínimos detalhes. E aí acontece de você não avisar e o paciente começa a ver. Então, a vaidade é uma delícia. É um casal. É gostoso você ter um homem vaidoso, um marido vaidoso, uma esposa vaidosa, uma pessoa que cuida de você, mas tem que ter limite. Sim. Porque o excesso, eu não vou falar nome, mas todo mundo sabe de alguns atores e artistas de cinema, da televisão brasileira, que se deformaram por excesso da vaidade. Ou pelo motivo que eu falei no primeiro bloco. Vai num profissional, vai no outro, vai no outro, vai no outro. O que acontece? O excesso da vaidade vai te deformar. Alguns produtos não tem volta. O PMMA é um produto injetável na estética que você deve conhecer. Ele não tem como tirar. É diferente de eu colocar um ácido hialurônico e eu achar que ficou um pouquinho maior de um lado e do outro não. Então, é melhor tirar do que pôr a mais do outro lado. Então, a gente tira, tem como fazer isso. O PMMA não tem como. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de for fazer procedimentos estéticos e não usar esse produto indevidamente. Sim. Tem profissionais que ainda usam o PMMA com cautela. Mas eu não uso, eu só uso os bioestimuladores, os preenchedores de colágeno, o hialurônico, que todos têm como você retornar. Sim, são mais naturais também. Mais naturais. Mas essa área da estética tem que ter muito cuidado e às vezes eu mesma avisar o paciente, olha, tá demais e não dá pra gente fazer mais que isso. Agora tem que esperar 1 ano, tem produto que dura 2 anos. Tem os retoques também. Tem os retoques. Perfeito. E como você lida com essas expectativas irreais de pacientes que buscam uma juventude eterna ou uma perfeição que é inalcançável? Às vezes você tem que demitir o paciente. Não tem como. Você tem que abrir o jogo e falar, olha, até aqui tá bom, até aqui deu o seu rosto, ou um lábio, às vezes alguma outra coisa, que hoje nós temos a estética na área íntima, tanto feminina quanto masculino, então tem que ter um fim. Olha, aqui tá ótimo, eu não posso mais fazer nada em você só depois que passar esse tempo. Aí você retorna. E às vezes a gente liga mesmo. Sim. Na ficha do paciente tá o tempo que ele fez, tá na hora de um botox, tá na hora de uma reposição de hialurônico, mas tem que ter um limite. E tem paciente que não tem limite. Teve um caso na estética, há muitos anos atrás, quando o bronzeamento artificial foi proibido. A paciente, ela ia casar e ela queria ficar muito morena. E até para ficar morena, um bronzeado, o nosso corpo tem limite. Mais que aquilo não vai. E ela foi em várias clínicas no mesmo dia e teve uma queimadura intensa e ela ficou muito mal e ela faleceu.
Meu Deus. Aí a culpa foi do bronzeamento artificial. E não foi culpa por conta que essa pessoa fazia vários bronzeamentos por dia e ninguém sabia. Nem a família sabia. Aí pela intensidade do problema, do assunto, da lesão, que deduziram que ela fazia vários procedimentos por dia. Então, tem que tomar muito cuidado. A estética, ela é uma aliada maravilhosa na nossa vida. Principalmente nós que não queremos ficar com aquela carinha de 50, a gente quer ter 40. Aí chega nos 50, tá com 60, a gente quer estar com 50. E assim vai. Isso é legal. Isso é uma vaidade boa, mas tem que ter limite. Porque de repente vai ter uma idade que não tem mais como voltar. Aí você tem que saber envelhecer. Plástica, cirurgia plástica. Eu acho legal 2 durante o decorrer da vida, no rosto. Porque mais que isso, não vai ficar legal, vai mudar você. Então, tem as épocas certas para você querer essa intensidade. Mas dependendo da idade, já não tem como. Não dá mais. Chegou ali, ela tem que aprender a envelhecer. É igual aposentar. Você fez um monte de MBA, pós-graduação, e vai ter que guardar os seus certificados, os seus diplomas, os seus mestrados, porque chegou a hora de parar. E saber quando parar é fundamental, porque teve um programa que nós falamos sobre dismorfia. A pessoa ela não se reconhece, e ela não reconhece que envelhece, né? Sim. Se fazemos aniversário, estamos envelhecendo. E esse envelhecimento tem que ser saudável. Senão é melhor procurar um psicólogo, um psicanalista, porque faz bem, né? E você vai envelhecendo, o que vem de bom? Você está pronta, uma vida financeira boa, aí vem os filhos crescidos, vem os netos. E se você não envelhecer, você não vai ter nada disso. E vem um monte de outras coisas boas juntas. Mas tem que saber envelhecer. Saber envelhecer também é uma sabedoria. É uma sabedoria. No próximo bloco, vamos falar sobre os procedimentos que mais ajudam na qualidade de vida e de bem-estar com o passar do tempo. Continua com a gente. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade.
A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Estamos de volta com Saúde Interior e agora vamos olhar para as soluções reais, acessíveis e eficazes para manter a vitalidade em cada fase da vida. Sônia, quais os procedimentos estéticos você mais indica para a manutenção da saúde da pele? Produtos estéticos? Sim. Produtos estéticos. O primeiro, número 1, é protetor solar. E tem, assim, um mito, nós estamos falando de mito e verdade. Sim. Para mim é mito. Pode usar um protetor solar com 30%, que ele vai fazer o mesmo efeito de 60%. Eu sou uma pele muito branca, eu tenho origem italiana, e eu já usei na praia um protetor 30. E eu usei protetor 60, 70. Mesmo 30, eu me queimei. Eu fiquei com marca de biquíni. E eu não gosto de ficar com marca de biquíni na praia, porque nunca fica igual, né? Aqui você queima mais, aqui você queima menos. Então, essa história de falar, porque eu testei em mim, que o protetor de 30 é o mesmo proteção do fator 70, é mito. O fator 70, ele protege muito mais. O 60 protege muito mais, o 50 muito mais que 30. Então, assim, você quer pegar um bronze, mas não muito, usa um 30. Você não quer pegar bronze como eu, usa um 60. Então, número 1, protetor solar. E eu gosto no rosto com cor, que dá aquele glow na pele. E eu gosto de comprar em lojas de cosméticos, porque deixa a gente testar. Tem o produtinho lá para testar a cor. Ver a cor. E se você comprar na farmácia, não tem o teste para usar. Então, é uma dica legal para vocês usarem. Número 2, um bom hidratante, vitamina C, corporal também é muito importante. A gente não vai falar marca, mas assim, um bom protetor para pele oleosa com toque seco, para uma pele seca, mais hidratante, que tem alguns maravilhosos. Uma boa vitamina C, um bom nutritivo, um bom tônico. Eu gosto de sabonete mais neutro, tanto para o corpo. Para o rosto, tem que ser para o rosto, porque o sabonete do corpo, ele é muito mais hidratante. Imagina esse sabonete corporal, que ele é mais hidratante, que a pele do corpo é mais seca. Numa pele acneica. Então, tem muitas coisas aí que precisa tomar cuidado, e não é mito. Olha só. E sem falar a marca, tem um sabonete que do 99% das bactérias, que também pode causar problemas, não é? Sim. Porque nós temos uma flora na pele, Que não precisa tem? ficar. Aí você Isso. usa um bactericida que tira tudo, a pele fica sensível, exposta, desprotegida. Entendi. É verdade. Porque tira a bactéria boa e a bactéria E tira má, ruim. tira todo mundo. Tanto o sabonete pro banho, quanto o sabonete íntimo. Sim. Porque a gente precisa dessa flora. Sim. Não pode tirar toda. E tem alguns sabonetes que tiram. Então pode falar sobre sabonetes, sobre produtos íntimos também? Sim, como eu falei, tem o sabonete íntimo, alguma circunstância é bom usar, porque a ginecologista indica. Mas tem pessoas que usam sabonete íntimo, antibactericida, a vida toda. Aí não pode. Precisa ter um cuidado quanto a isso e conversar com o seu médico, com o seu ginecologista. E os sabonetes que usa no corpo, no rosto, tem que ter também uma sequência, um tempo e parar. Aí precisa falar com o seu dermatologista ou com a sua dermatofuncional, que no caso é a fisioterapeuta. Sim. E eu vi na farmácia que tem sabonete íntimo para homem também. Tem.
E é o mesmo caso da mulher. Sim, é importante, né? Tem que ter tudo a Cada- sua hora É, e as dosagens certas. Que verdade. tudo que é demais, de repente, não é bom. Então, precisa ter esses cuidados e dar essa atenção ao que você está fazendo, se está correto, às vezes aparece algum problema e você não sabe o porquê. Então, ficam umas dicas que eu acho que são umas dicas válidas. Isso é muito importante. Qual a relação entre estética, autocuidado e prevenção de doença? Estética, autocuidado e prevenção de doenças. Olha, autocuidado, a gente tem que ensinar desde quando o bebê começa a entender. Tem que ter os primeiros autocuidados. Tem pessoas que acham que, assim, o primeiro autocuidado é escovar os dentes. Ótimo, que é o principal. Mas aí vem a parte estética, no frio. O inverno resseca muito a pele da gente. Tem que tomar cuidado com os banhos muito quentes. Quem nada em piscina aquecida, aí vem a piscina aquecida mais o cloro. Hoje está muito em alta o ozônio, né? Sim. Tem bastante piscina com ozônio. Então, tem que cuidar, não é só autocuidado, é um socorro que a pele pede mesmo no inverno. Fica muito avermelhada, fica muito ressecada, principalmente na pele morena. E isso é um preventivo. Você já cuida antes que aconteça, principalmente quem faz natação, na época de inverno. Perfeito. E qual era a terceira pergunta? Sobre prevenção de doenças. Prevenção de doenças. Então, esse caso da pele ressecada, desidrata. Quando é um adolescente ou uma gestante, pode aparecer estrias. Eu particularmente, não é que isso não seja bom, eu não gosto muito de vapor na hora de fazer limpeza de pele, porque é uma pele muito oleosa, uma pele com muita acne. A gente aprendeu na faculdade, dor, calor, rubor, Sim. não se coloca nada quente. Então, eu não uso vapor na clínica, porque vai piorar o caso, né? E esse caso da gestante, dá muito em menina estrias. Menino dá mais por conta do crescimento. Pode antecipar um assunto que, de repente, o paciente não teria. Entendi. E eu acho o excesso de calor, tanto no banho quanto na piscina, vapor na hora de atender na clínica, eu cuido muito com esse assunto por conta de piorar um quadro que às vezes teria um passar da idade ou passar da gestação tranquilo. E o passar da pele acneica inflamada também a gente pode passar com mais cuidado. Certo. E sobre acne? Aqueles adolescentes, aquelas pessoas que gostam de cutucar. Ó, uma coisa que eu sou assim eu sou especialista em pele. Hoje na clínica eu só faço pele e eu faço muito pele de adolescente. Tem até umas fotos lá no Instagram que é bem bacana. Dá pra gente cuidar. Se você vê o seu filho com 12, 11, começando a querer ter acne, dá para trabalhar no preventivo, que a gente estava falando do preventivo, para não deixar essa criança, porque ainda é uma criança, chegar numa fase crítica, numa acne muito intensa, aí vai aparecer as cicatrizes. Então, dá para a gente cuidar e proteger essa criança de um quadro mais intenso e que depois vai gerar cicatriz, que cicatriz de acne é um assunto bem delicado para tratar. Sim. E existe um olhar integrativo na estética que se alinha com terapias naturais, como a homeopatia, a fitoterapia ou alguma outra? Eu não faço essa área de homeopatia, eu já fiz fitoterapia, só que assim, ou você vai para um caminho ou vai para o outro. Não dá para seguir todos. Então, nessa área eu acho muito interessante, mas eu indico um colega da área. A fitoterapia também hoje eu indico um colega. E tem a parte integrativa que eu gosto bastante, que é a ozonioterapia, que é essa parte de alguns lasers que é bem, dá uma resposta
muito interessante, que são anti-inflamatórios, mas tem assim bastante coisa na parte integrativa que funciona muito bem. E o fitoterápico, que quando é adolescente, eu não acho legal ficar tomando muita medicação. É muito interessante. Homeopatia também. Sim, e eu como homeopata... Você é homeopata? Sim, eu sou homeopata, eu posso falar. Tem homeopatia para prevenção, né, de pele. Tem os sais de Schussler, que são medicamentos maravilhosos para a pele, são as calcárias, tem a silícia. Sim. Tem homeopatia para acne, para dermatite, tem muita coisa para psoríase. Então, a homeopatia trabalha muito bem essa área. Trabalha. Eu recebo bastante paciente com psoríase, que apesar de o bronzeamento artificial ter sido proibido muitos anos aqui no Brasil, ele trata muito a psoríase, que assim acontece na segunda, na terceira. É períodos curtinhos, não é um bronzeamento artificial. É um tipo 10 minutos, depende do paciente, 5 minutos no bronzeamento. E aí de umas 3, 4 sessões, cai. Ele começa a vestir a roupa, as casquinhas vão caindo assim, tudo pro chão. Porque seca muito, mas não é só o bronzeamento. Aí entra a fitoterapia, a homeopatia, ou até a alopatia, que é o que mais as pessoas procuram, que não sabe o quanto a homeopatia também cura, né, e trata. Mas o bronzeamento é muito indicado, e muitos pacientes vão que os médicos mandam. Sim. Então o bronzeamento não é só um vilão, ele também é um anjinho ali que protege, que ajuda. É um aliado. É um aliado. No último bloco, vamos falar sobre a beleza que vem de dentro. E a Sônia vai deixar uma mensagem especialmente para você, que vai te inspirar. Não saia daí. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa
George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Estamos de volta ao Saúde Interior e agora vamos para a reta final da nossa conversa sobre envelhecer com leveza, beleza e verdade. Sônia, quais são os cuidados mais importantes que você recomenda no dia a dia para envelhecer com saúde? Número 1, tomar muita água, porque todo mundo esquece de tomar. Sim. Todo mundo não, uns 80%. Eu sou uma delas, às vezes eu esqueço, aí eu vou lá e tomo toda a água que eu não tomei durante o dia, num momento só. E não é o correto. Aí naquela correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. Então o que eu falo? Deixa uma garrafa grande perto, para não ter que toda hora lá encher de novo. Atividade física é muito importante, e isso desde cedo. Não é a hora que chegou lá nos 50, eu vou me aposentar, agora eu vou fazer. Não, já deveria ter feito antes. Mas nunca é tarde para começar. Protetor solar. Autocuidado. Coisas que você gosta de fazer e você acaba pondo, principalmente de manhã, e tem que fazer o café, aí eu tenho que pôr meu filho na escola. Não. Acordou, faz alguma coisa que você gosta. Eu gosto de me maquiar a hora que eu levanto, mas nunca dá tempo. Eu não uso protetor solar porque eu acabo esquecendo e nunca dá tempo. Eu gosto de assistir, que seja lá alguma coisa lá na Netflix, na TV. Nunca tenho tempo. Então, tirar tempo para você fazer o que você gosta, isso também vai te ajudar a envelhecer bem, feliz. Porque você sempre teve um momento do dia para você. Aí, como eu já falei, academia, pacientes que têm alguns problemas de vasinho e olha para a perna, não quer usar um shorts, um vestido curto. Você gosta de usar essa roupa, vai lá e trata o assunto que te impede de fazer isso. E tem muito mais coisas, né? Sim. Dentista é muito importante para você envelhecer bem, com os seus dentes perfeitos. Às vezes, a estética, gente, é importante para você envelhecer bem, feliz, com saúde também. Então você fala, mas é muito caro. Eu sempre falo, me fala o que você pode investir, o que você gostaria de cuidar, sempre tem alguma coisa que dá para fazer um X valor. E não é só comigo, qualquer clínica de estética eu acredito que dê para fazer um valor que você possa. E de repente você tem um assunto, isso é prioridade para eu cuidar. Sempre dá para cuidar com alguma coisa. Por exemplo, um aparelho que eu já paguei. Tá pago. Não custa eu fazer um preço que cabe no teu bolso. Os produtos injetáveis são caros, não são todos que dá pra gente fazer um preço. Mas tem paciente, às vezes, que é tão meu paciente, tão fiel, que eu acabo fazendo o preço de custo de alguma coisa que ele precisa agora, mas ele não pode fazer junto com o que ele já se programou. Eu acabo pondo. Então, quando você também na sua área, sim, tem coisa que a gente faz a mais. Eu sempre faço a mais. Eu nunca deixo só aquilo que eu combinei lá na hora de fechar o orçamento. Então, isso é bom até pra gente, profissional, que quando a gente chegar lá na velhice, a gente fala, eu fiz muitas coisas que foram necessárias para que deixasse o paciente mais feliz. É verdade. Aqui no Saúde Interior a gente fala saúde interior e saúde com amor, porque a gente sempre entrega mais que o combinado, né? Porque é amor pela profissão também. Sônia, qual o seu conselho para quem sente que já é tarde demais para começar a se cuidar? Aquele que nunca se cuidou e resolveu agora começar a se cuidar. É um assunto que contradiz com o que eu já tinha falado lá atrás, daquele paciente que faz e tem que parar. E aquele que nunca fez, nunca é tarde. Dá pra gente fazer muita coisa
que vai melhorar essa pele. Paciente que tem as mãozinhas já com idade, não tem pele, só tem pinta, que são as famosas pintas senis. Sempre dá tempo de tirar essas pintas, de estimular um colágeno na pele. Eu recebi há algum tempo uma paciente que trabalhou a vida toda na roça. Então ela tinha uma pele espessa, muito cheia de não era ruga, era marcas do excesso de sol. A gente precisa do sol, a gente precisa de sol, senão não tem saúde. Mas muito sol também não é bom. E ela ficou linda, eu tenho foto dela lá no meu Instagram, inclusive eu recebi até umas mensagens lá que a gente acabou não tirando, que foi feito algum efeito na pele, que tinha feito um filtro, e não é filtro. Eu tenho 3 lá, que ficaram fantásticas. 3 não, acho que tem 4. Elas ficaram maravilhosas, rejuvenesceram até uns de 5 a 20 anos, e uma delas é a Sônia, tem a Vera, e tem quando você vê, você fala, não, isso aqui foi feito o filtro, mas não é. Então, elas nunca tinham feito nada. E então, mesmo que não seja um procedimento como aquele lá, que é bem mais agressivo, é um peeling, dá sempre para fazer um bioestimulador, uma micropigmentação, um paciente que não tem sobrancelha. Isso mexe muito com a autoestima. Então, dá para fazer sobrancelhas lindas, não tem cílios, não tem pelinho nos cílios, dá para fazer um contorno nos olhos maravilhoso, que acaba desaparecendo essa falta de pelinhos na parte dos cílios. Tem muita coisa bacana que dá para fazer. Olha e só. Nunca é tarde, sempre tem alguma coisa que dá para fazer. O importante é começar, né? Tem que começar, tem que ter a primeira atitude. É. E depois acontece aquilo que a gente falou, não quer parar mais. Aí tem que saber quando Tem que parar. saber parar, é verdade. Sônia, deixa uma mensagem para quem nos assiste. Algo que inspire mulheres e homens a se olhar com mais afeto, aceitarem a sua jornada e cultivarem uma beleza que vai muito além da pele. Olha, eu acho isso muito importante. Inclusive, eu, às vezes, me policio para a hora que chegar a hora de parar de trabalhar, procurar algumas coisas que te faça mais feliz, que não deu tempo de fazer lá atrás. Se amar, não importa a idade, eu sempre falo isso, nós temos a beleza da idade. Tem o 30, 40, 50, 60, 80, nós temos a beleza da idade. Se você hoje não tem mais o seu parceiro, sempre vai ter alguém que vai te achar linda ou lindo e vai te querer, vai ter um relacionamento afetivo, amoroso com você. Tem pacientes minhas que tá com 70 e casou faz pouco tempo. E cuidar de você mesmo. Eu sempre digo, eu sou a número 1 da minha vida. Porque eu sendo a número 1, eu vou poder cuidar do meus número 2, que é os filhos. Hoje tem a 3, que é as netas, as noras. Então, se você não é o número 1 da tua vida, como você vai priorizar todos que precisam desse número 1, que é você? Então, é muito importante nunca nos esquecermos, sempre nos priorizarmos para poder cuidar do que vem depois. É verdade, e amar o próximo é muito importante, é bíblico, né? Mas se amar é fundamental. Quando a gente não se ama, a gente não ama ninguém, não é verdade? Não ama ninguém, é verdade. Sônia, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, a sua vivência com tanta delicadeza, leveza, beleza. Você é uma fofa. Quem conhece a Sônia, que a Sônia é famosa, né, Sônia? Aqui em Americana eu sou famosa. A Sônia é uma fofa. Foi uma coisa assim do decorrer do trabalho. Sim. Não foi nada programado, mas eu falo que é para isso que a gente trabalha, para o reconhecimento. Né? E quando é reconhecido, é porque faz bem feito, não é verdade? Eu também acho. A você que nos acompanhou, lembre-se sempre, cuidar da aparência também é cuidar da saúde, da confiança, da identidade, da nossa autoestima. Eu sou Patrícia Vilafaña e nos vemos no próximo Saúde Interior.
E lembre-se sempre que o importante é ter saúde. Até a próxima!